Olá, sou Madalena, do Aqui Acontece Pirapora, estou na Secretaria Municipal de Educação com Jaqueline Guimarães, a secretária do município de Pirapora, que vai falar um pouquinho para a gente como é gerir esse órgão, né, que é tão necessário, afinal das contas, a educação abre portas, e também tão complicado, porque existe burocracias, existem também falas de coisas que não acontecem, e muitas coisas que chegam distorcidas e são inverdades, né? Fala pra gente um pouquinho, Jaqueline, como é ser secretária de um município tão grande como Pirapora e ao mesmo tempo cheio de desafios. Madalena, é um prazer receber você aqui, você e sua equipe, tá? Aqui na Secretaria Municipal de Educação. E é um prazer estar participando, né, do seu programa. O prazer é nosso. A educação municipal é um desafio, né? Eu acredito que em qualquer cidade, seja ela pequena, seja ela grande, porque nós trabalhamos, primeiro que a gente trabalha de acordo com um princípio constitucional, né? Que é educar para todos. Então, a educação precisa ser para todos. Já começa por aí. Então, a gente não pode negar matrícula para ninguém, né? Nós precisamos respeitar toda a diversidade cultural, né? A diversidade étnica, e nós precisamos garantir que todas as crianças tenham direito a essa educação. O acesso e permanência. Exatamente, o acesso e permanência. Então, quando a gente fala em acesso, é o quê? É garantir justamente, através do cadastramento escolar, através dessa matrícula, né, a gente poder atender e de forma qualitativa, porque não adianta fazer uma educação também que não seja de qualidade. Sim. Né? Esse é o maior desafio, porque nós vamos investir em tudo. A educação, a pasta dela é imensa. A gente fala de transporte escolar, a gente fala de merenda, né? Tudo isso é acesso e qualidade. Então, para eu poder garantir a matrícula do aluno que vem da zona rural, eu preciso oferecer um transporte escolar digno. Então, desde 2021 que a gente vem investindo na frota municipal. Hoje nós temos 7 novos ônibus escolares, 2 vans escolares, né? E nós garantimos esse transporte. Hoje o transporte escolar, nós só temos uma linha terceirizada. Todas as outras são feitas com a nossa frota, com os nossos funcionários, né? Com os nossos motoristas, né? Inclusive nós temos aí, né, um projeto de suporte do nosso prefeito de valorização do motorista escolar, porque a responsabilidade do motorista é muito grande. Sim. Ele carrega vidas, né? São ônibus que saem, fazem o percurso 4 horas da manhã, desde 4 horas da manhã, e chegam ao entardecer, entre 6, muitas vezes 7 horas da noite, às 19 horas eles estão chegando, estão encerrando o trabalho deles, né? Levam crianças pequenas desde a pré-escola, então a gente transporta as crianças de educação infantil até o 9º ano. Né? E não são só crianças da rede municipal, não. São crianças da educação pública de Pirapora, então de todas as escolas estaduais. Olha, eu não sabia disso. Exatamente. Quem faz o transporte é a rede municipal. Nós recebemos um aporte financeiro, né, do governo do estado. Sim. E recebemos um aporte financeiro do governo federal, e temos o nosso aporte, que é da rede do município. Sim. Mas somos nós que fazemos todo esse transporte, toda essa logística. Nós temos aqui na Secretaria uma coordenação do transporte escolar, uma equipe que trabalha com isso, que precisa ter um diálogo muito, muito próximo com as famílias. Sim, né? porque é uma responsabilidade. Exatamente, sai lá de uma comunidade, vem todos os dias, né? Então, assim, esse diálogo, ele é constante, né? A nossa coordenadora, a Érica, ela trabalha muito bem nesse sentido, juntamente com os nossos motoristas. Então, assim, é uma equipe que trabalha muito, e para nós aqui é uma equipe de excelência. E se torna meio que responsável, né? Porque o trajeto, às vezes, longo, o pai e a mãe não sabem o que acontece. Exatamente. Então, é uma responsabilidade, é um peso. Isso mesmo, né? Então, a gente tem, inclusive, um tratamento diferenciado para essas crianças da zona rural com relação à merenda. Então, eles têm uma merenda a mais, lanche a mais na escola. Muito bom saber disso. Sim, aqueles que chegam muito cedo, que saem muito cedo, né, de casa, porque tem linhas que são mais próximas, aquelas mais distantes, quando eles chegam, eles têm um café
e quando eles saem também para o almoço, eles tomam um lanche diferenciado. Então a gente tem muito cuidado com a clientela que é da zona rural, que são nossos alunos. Nós não podemos, né? Aí a gente trabalha dentro dessa educação para todos. Né? Sim, fala um pouquinho pra gente. Exatamente. Na organização, por exemplo, ainda do ônibus escolar, nós temos o suporte dos monitores, que também foi um ganho agora no concurso público. Nós não tinha esse cargo de monitor escolar. Então nós criamos agora no concurso público e demos posse aos nossos monitores. Um avanço. Também, né? A gente eram outros profissionais que faziam o papel de monitor. Então hoje a gente tem essa monitoria específica, concursados para isso, né? E então o acesso é justamente isso, atender todos, né? De forma qualitativa e também equitativa, né? Garantindo, dando as condições para aqueles que precisam mais, né? Aqueles que precisam menos. Então a gente tem que equilibrar esse atendimento dentro da educação, que é um grande desafio. Atender também dentro do acesso todas as comunidades, as populações, que são aquelas populações que muitas vezes são chamadas invisíveis, né? Que são os quilombolas, que são os ribeirinhos, né? Que é a população da EJA, a comunidade, né? Os jovens e os adultos que não tiveram acesso à escola no tempo certo, ou que abandonaram a escola por algum motivo. Importante isso, destacando, eu sempre estou ali no SESEC, gosto de acompanhar. Também fiz o SESEC. Ah, que bacana. Fiz o SESEC. Então, assim, a importância do EJA. Exatamente. Para quem abandonou o estudo, para quem não teve oportunidade porque teve que trabalhar muito cedo, é muito importante você falar sobre isso para a gente mesmo, porque incentiva a população. E você ter esse acesso com ônibus, direito de quem te busca, quem te traz, porque nem sempre é fácil. Nem todo mundo tem direito, dinheiro para Uber todos os dias. E Pirapora a gente fala, mas tudo é perto. Não, quem mora na floresta. Tudo. Exatamente. Quem mora na Prata. As então fala pra gente, né, um pouquinho. Que residem mais distantes, elas precisam mesmo dessa garantia, desse transporte no horário correto, né, na saída e na chegada. E a segurança. E períodos de chuva, né, principalmente. Principalmente. Nós tínhamos, Madalena, muitos problemas, assim que a gente começou, com as estradas, né? Período de chuva, a gente já ficava assim, né? Daquele jeito. Tivemos períodos sem conseguir fornecer o ônibus, né? Garantir o ônibus durante todo o período chuvoso. Tínhamos que parar por 5 dias, por uma semana, por até 10 dias. E nem sempre a pessoa entende, né, Jaqueline? Exatamente. Então as famílias reclamavam, né? E a gente sempre respondia, né? E o que acontece? Hoje, graças a Deus, nós temos, assim, isso se deve aqui ao trabalho de parceria das secretarias, né? Então nós temos o secretário Dema, que com todas as dificuldades de pessoal, de maquinário, porque nós sabemos que a demanda ela é imensa, né? Porque é uma cidade inteira para ser atendida. Uma única secretaria com maquinário às vezes defasado. Exatamente, e poucos profissionais, né? Verdade. Poucos servidores. Dema conseguiu neste ano, nós não tivemos um dia que o transporte falhou. Nossa, isso é gratificante. Um dia no ano 2025, né? O ano passado também já foi bem melhor. Então a gente vem avançando, né? Para garantir essa política pública que é o acesso à educação, né? A EJA, ela é um grande diferencial para nós. Nós temos aquela população, são aquelas pessoas que nós sabemos que aquelas pessoas existem, né? Nós temos uma porcentagem, de acordo com o IBGE, mais ou menos 10% da população do município que não lê nem escreve na idade adulta, né? Acima dos 18 anos, dos 17 anos, e só que ela é uma demanda que não é manifesta. Então, nem sempre ele se manifesta. Se você for fazer um cadastramento, como nós fizemos, já tem mais de 2 anos que a gente vem tentando levantar essa demanda, descobrir. Se você coloca lá, cadastramento para EJA, né, educação de jovens e adultos, dificilmente a pessoa que não lê, que não escreve, e que está lá naquele ambiente, naquele evento, naquele local, ele vai procurar
aquelas pessoas, porque eles têm vergonha muitas vezes. Sim. Né? É uma situação que ainda os inibe, né? Que coloca eles ainda num diferencial. Trava. Né? Exatamente. Então, a gente, como é uma população ainda que não manifesta, nós precisamos criar meios para chegar até eles. Então, a gente tem uma equipe que trabalha com a EJA e que tem que ir às casas, tem que ir na casa, tem que visitar, né? Tem que conversar. Tem um parente, um amigo, um vizinho, então você tem que chegar até ele, não pode ficar esperando que essa demanda venha. Nós temos um programa do governo federal que vai ser iniciado no ano que vem, nós já fizemos o cadastramento, já fizemos inclusive o lançamento no sistema, os alunos estão aguardando. Nós temos, me parece que são 3 núcleos. Nossa. Um dos núcleos é no bairro Aparecida. Sério? Nós tivemos o apoio muito grande do pessoal da Afro Gerais, né? E aí a gente tem um grupo lá no Aparecida de adultos, jovens e adultos que vão participar. E tem também em outras comunidades, em 2 outras comunidades, né? Começa no ano que vem. Então, esse é um programa do governo federal. E temos a EJA, que é regular, né, que ela vai, todos os alunos vão todos os dias, que é diferente do sistema do SESEC, que funciona na Escola Dr. Otávio, que eles também têm feito um trabalho bem bacana, os professores têm feito um trabalho bacana, a equipe pedagógica, nós temos uma supervisora que atende a EJA, né, e o diretor Rodrigo, com sua equipe. Então, quem atende a educação dos jovens adultos precisa ter uma sensibilidade para essa clientela. Porque dependendo do que você, da forma como você receber, eles ficam ali. São mais sensíveis. Exatamente. Então, você tem que saber atender. Então, para isso, tem as formações, né, para esses profissionais. Tem um material hoje, dentro desse programa do governo federal, tem um material específico para eles, da alfabetização, que às vezes o adulto também, muitas vezes ele é alfabetizado com material de criança, né, infantil. Sim. E às vezes ele não se interessa. Então, a EJA, nós temos esse olhar para ela. É um olhar diferenciado. Diferenciado. Agora, vamos falar um pouquinho, já estamos finalizando 2025, sobre algo que toda criança espera no início do ano, anualmente, os uniformes. Pois é. Então, os uniformes, ele entra nesse eixo permanência. Sim. Né? Então, a gente faz o cadastramento escolar do aluno, a gente descobre, né? Aí entende qual que é essa dinâmica do município, onde é que tem mais aluno, onde é que tem menos aluno, como é que eu posso organizar a rede no bairro Sagrada Família, o que é que precisa para eu organizar essa rede no bairro Nossa Senhora Aparecida. Né? Por isso que a política pública de educação, ela trabalha dentro de um plano de atendimento, dentro de um planejamento. Exatamente, em construção. E o uniforme, a merenda, o transporte, eles todos ajudam a garantir a permanência do aluno na escola. Sim. Né? É aquilo que o aluno vai buscar, ele vai buscar aprendizagem, ele vai buscar a socialização, porque ele vai conhecer outros coleguinhas, né? Ele vai fazer parte de um outro grupo, né? Ele sai do grupo familiar, sim, da mãe, do pai, ali, do irmão, e vem, né, fazer parte de um grupo maior. E o uniforme, para nós, é extremamente importante, porque ele traz uma identidade para essa, sim, criança. Então, quando a gente fala em equidade e a gente fala em atender todos da mesma forma, né, respeitando as suas diferenças, que, sim, é a equidade, né, mas a gente atender da mesma forma, o uniforme, ele entra nessa questão. Né, nessa necessidade de você ver todos iguais, porque eu tenho muitas vezes uma criança que o pai não tem condição de comprar o tênis para ela ir, sim, ela vai de chinelinho, né? Já tem um outro que vai com o tênis do ano, né? Todo dia troca de mochila, né? Troca de roupa. Então, por que a gente garante esse uniforme? É para justamente mostrar, né, ali dentro daquele espaço, que apesar deles serem diferentes,
eles são vistos da mesma forma, eles precisam ser vistos da mesma forma. E ele vai ter o acesso que o coleguinha teve. Eu não tenho o tênis para ir, mas a prefeitura, né, garantiu o tênis, porque a gente fornece o tênis, a gente fornece a meia, a gente fornece a mochila, né, tudo isso compõe o uniforme, né, a blusa de uniforme, de educação física, a outra blusa, e o short, a sainha, né, o short saia da criança. Sim. Nós temos uma dificuldade muitas vezes com a entrega do uniforme. Nós fizemos a compra em 2022, foi quando a gente retornou, né? Sim, da pós-pandemia, né? Exatamente, ensino presencial. Justamente a dificuldade que nós tivemos à época foi justamente por causa da pandemia. Nós tivemos, as empresas reclamaram muito que eles tiveram dificuldade com a mão de obra, a matéria-prima para produzir os uniformes. E com isso atrasou demais, né? Então, assim, nós fizemos uma previsão de entregar no início do ano e nós vamos entregar, né, lá para o meio do semestre. E os pais pedindo, cobrando, e a gente garantindo que ia chegar, porque nós havíamos feito a compra, o prefeito havia, né, feito a compra, a prefeitura fez todo o processo licitatório, tudo bonitinho, e a empresa realmente ela não deu conta de entregar no prazo. E isso acontece muito com licitação. As pessoas acham que é tão fácil. É só ir fazer. Gente, é uma burocracia licitar. Exatamente, é muito burocrático, né? E por isso que a gente, dentro do planejamento, a gente faz isso no ano anterior. Sim. Hoje, por exemplo, nós já licitamos o nosso uniforme, nós já estamos na fase de fechar o contrato. Olha que bacana. Com a empresa, né? Estamos, né, na finalização, na verdade, né, dos trâmites do processo licitatório. E, se Deus quiser, o ano que vem, início do ano, a gente consegue entregar. Então, quer dizer, nós estamos em dezembro, fechando tudo bonitinho, né? Batendo martelo lá na empresa, né? Que está à frente, porque, né, praticamente, eu acho que houve só um recurso de uma empresa, entrou com um recurso, mas tem o prazo certo para julgar, dando tudo certinho. Janeiro, a gente já pede para eles fazerem entrega, né? A gente já paga a primeira parcela, temos o recurso do QESE, que é um recurso da educação, próprio para isso. E em fevereiro, início de fevereiro, a gente já recebe. Esse é o nosso planejamento, né? É a gente já começar o ano recebendo os meninos e fazendo entrega para as famílias dos uniformes. Saber um pouquinho sobre o selo ouro. Afinal das contas, não é só tristeza, né? A gente vê muita coisa, fala assim, é difícil isso, é difícil aquilo. A gente vê a luta, acompanha. Estou tendo a oportunidade de acompanhar mais de perto. Vejo que nem é sempre tão fácil como eu imaginava e outras pessoas imaginam, mas isso foi uma vitória, um alcance muito bom. Foi. O selo ouro da alfabetização, ele é um selo que ele é simbólico, né? O emblema que o município recebeu dentre os municípios de Minas, né? Ele é um selo nacional. Então, dentre os 273 municípios de Minas, Pirapora está lá, né, que recebeu o selo ouro, e o selo ouro 100%, porque nós atendemos todos os critérios. Que critérios são esses? São os critérios relacionados à valorização do profissional da educação, né, aquele município que paga o piso salarial, né, que tem um plano de carreira, que investe no servidor, que realiza formações continuadas, né. Nós, por exemplo, este ano nós conseguimos implementar o módulo 2, que é aquele tempo de planejamento, é um terço de horas extra-classe, que o professor precisa para planejar, para se organizar, para estudar, para participar de reuniões, né? E que não é fácil implementar, que não foi fácil implementar. Eu acompanhei, né? Então, assim, tem muitas controvérsias, né? Tem muitas... não é fácil ali dentro daquele núcleo que é a escola, que é a creche, a gente garantir esse momento, né? A gente garante um texto, mas a gente precisa também da colaboração dos servidores, porque é um local onde as pessoas muitas vezes faltam, né? Ou estão de licença médica, ou faltam por algum outro motivo. Aí complica tudo, né? Porque cada um ali tem uma função do outro, né? Exatamente. Então, para o professor sair para planejar, é o professor de biblioteca que entra no lugar. E se o professor de biblioteca ele não está lá, aí fica complicado. Mas assim, nós fizemos um ensaio nesse segundo semestre do módulo e deu muito certo. Então o módulo, por exemplo, ele é um dos itens que foi, né, que nós estamos sendo avaliados no segundo ouro agora, nós estamos concorrendo ao segundo ouro.
né? Porque todo ano tem, o programa foi criado para 2024 a 2028, então todos os anos a gente vai, se Deus quiser, nós vamos concorrer. Então, além da questão da valorização profissional, né, que entra a formação continuada, entra uns investimentos, todo investimento que foi feito nas turmas de alfabetização. Então, nós compramos livros literários, né, para esses alunos desde a creche, os pequenininhos, do livro de banho, que ele brinca lá na banheira, né, desde esses livrinhos até o 9º ano. Então, a prefeitura fez com recurso próprio, né, da educação. Nós também utilizamos o recurso que veio do governo federal para os cantinhos de leitura. Então, hoje, toda sala de aula de 1º e 2º anos tem um cantinho de leitura dentro da sala de aula. Isso é tão importante. Exatamente, aquele espaço. Porque como é que eu falo em alfabetização se eu não ofereço livro, se eu não ofereço um ambiente, né, onde a criança possa se desenvolver? Então, tanto tem a formação dos profissionais, que eles têm muitas formações, muitas, de alfabetização, muitas. A gente tem o Etapa, né, o sistema Etapa, que é um material didático e uma plataforma que nós utilizamos, e que o grande diferencial do Etapa é a formação. Então, assim, essas formações todas nós fazemos através do Etapa. Então, nós temos, assim, durante o ano, momentos que encontram com os professores para falar da matemática, para estudar sobre a língua portuguesa, para estudar sobre a alfabetização. Vem aqui educação infantil o tempo inteiro. Eu acho que a turminha aqui, os professores que mais têm estudado são os professores de educação infantil, né? Do ponto de vista, assim, porque são formações internas e as formações também do Etapa. Isso é uma capacitação maior. Capacitação maior, exatamente. E então, o selo, ele veio possibilitar às prefeituras, aos municípios, que pudessem avaliar esses critérios, todos propostos. No ano passado foram 21 critérios, esse ano aumentou para 50 critérios. Nossa. Então, assim, mais do que dobrou, né? Mais do dobro. Sim. Dos critérios. E alguns poucos, né, a gente não consegue atender, né, porque muitas vezes são critérios que são postos pelo governo federal e que o próprio governo federal não contemplou, às vezes algum critério lá que o governo estadual não conseguiu contemplar. Sim. Mas de uma forma geral a gente consegue atender, né? Então, esse selo que foi conquistado no ano passado foi um produto do esforço da nossa educação, e aí são dos nossos professores, são dos diretores, de toda a equipe pedagógica que nós temos aqui na Secretaria, porque a Secretaria ela trabalha como uma Secretaria referência, né? Ela é um trabalho de referência, porque nós trabalhamos em rede. Então, uma escola ela não pode caminhar diferente da outra, são 21 unidades, então a gente tem que caminhar juntinho, né? Cada um tem a sua clientela. Sincronizado. Sim, exatamente, mas a base, as normativas, elas precisam ser comuns a todos. Então, aqui a Secretaria ela funciona muito como esse órgão normativo, esse órgão de acompanhamento, esse órgão de monitoramento e, principalmente, além das questões administrativas, também das questões pedagógicas. Sim. Né? Então, os professores eles têm essa assistência diária. Nós temos uma equipe aqui que visita as unidades de ensino, tomam essa, né? A gente antigamente falava tomar leitura, hoje a gente ouve, né, a leitura dos alunos de acordo com os critérios, analisa as avaliações que esses alunos fazem, tanto as avaliações externas que vêm do sistema do CIMAB, que vêm do SAEB, quanto às nossas avaliações também internas, né? Então todo um trabalho que ele precisa ser muito coeso, ele precisa ser muito arquitetado, né? Planejado e alinhado sempre. Então somos nós com a equipe da escola, com o professor, né? Porque a gente precisa apresentar resultados. Então o selo ele foi apresentação de resultados que deram certo. Exatamente. Então nós temos, por exemplo, uma meta. Quando a gente assumiu o compromisso nacional pela alfabetização, nós temos o município de Pirapora, cada município tem uma meta. O município de Pirapora tem a meta de 67%. Nós alcançamos mais da meta, né? Então, os nossos alunos hoje do 2º ano,
Hoje, eu falo do resultado atual, nós temos praticamente 68% dos nossos alunos todos lendo. Nossa, isso é muito bom. Lendo e também na matemática. Então, é um índice, né, que supera a meta do governo federal, que é um compromisso nacional. Então, a gente superou, né, e temos uma meta a atingir. Qual que é a meta nacional? 80% das crianças lendo. A gente quer chegar aos 90, aos 100, né? Na verdade, a gente quer que todos leiam, né? Todos saiam lendo. Mas nós sabemos também que existem as situações, né, que impede que eles consigam. Mas, enfim, é todo um trabalho planejado, organizado, todo o investimento que nós fazemos na educação é justamente visando esses resultados, que é um resultado de compromisso com a criança. Por que um aluno da escola particular, ele pode entrar na pré-escola, sair lendo da pré-escola? Sim. E por que um aluno da escola pública, ele não precisa sair lendo? Né? Então, é um questionamento que a gente tem feito. Se a gente oferece todas as condições, por que a escola privada precisa oferecer as condições para que ele se desenvolva na leitura, na escrita, na matemática, né? Sim. E nós não podemos fazer o mesmo? Nós podemos, sim, nós precisamos, nós temos obrigação de fazer. Então, esse é o nosso compromisso. Então, é escola pública, mas escola pública de qualidade. Sim. Né? Então, e a gente hoje, eu falo, Madalena, a gente conversa muito, discute muito, e isso eu falo muito com o prefeito, assim, que hoje o padrão de exigência da comunidade ele é muito grande. Sim. Eu já vivi outras épocas, né, aqui no município, lá na década de 90, né, quando eu estive por aqui como servidora efetiva, a gente não tinha as cobranças nem tanto do governo federal, do MEC, né, porque eu falo governo federal em termos de MEC, né, que é a política da educação, ela é construída no MEC. A gente não tinha tantas cobranças, a gente não tinha metas definidas, né? Hoje nós temos tudo estabelecido. Se você abre o Plano Municipal de Educação, você sabe qual que é a porcentagem de alfabetização que você tem que garantir, qual é a porcentagem de educação inclusiva que você tem que garantir nas matrículas, qual é a porcentagem de educação integral, né? Hoje, por exemplo, nós temos a nível nacional 50%, a meta é atingir 50% das escolas e 25% dos alunos. Hoje, em Pirapora, na rede pública, né, aqui no município, que é a educação em tempo integral dos anos iniciais, que o Estado oferece os anos finais, né, e no ensino médio, nós temos 9%, nós ofertamos 9% das matrículas. Então, nós temos 150 alunos hoje que estão matriculados na escola Professora Célia Ribas e na Escola Municipal do Bairro Nossa Senhora Aparecida. Nossa. Então, são 100 e 150, né? São 150 alunos. E estamos almejando para o próximo ano mais 80 na Escola Municipal Dona Rita Santos Braga, porque já é uma escola que já oferta, né, informalmente a educação em tempo integral. Porque os alunos já retornam, né, no segundo turno, para fazer atividades de música, né, de capoeira, de computação. Então, nós temos uma parceria bem bacana com algumas empresas, né, de solar. Mas, enfim, hoje a gente trabalha com metas. Então, o nosso trabalho não é assim, eu acho que é legal a gente oferecer educação integral. O prefeito quer, ele acha... Não é porque o prefeito acha bonito, é porque ele sabe que nós temos compromisso. Isso exige muito da Jaqueline? Isso exige muito. Exige muito de mim e exige muito da minha equipe, porque eu não trabalho você acaba cobrando. Exatamente, porque a gente cobra, né? A gente persegue, ele nos cobra, o governo nos cobra, porque tudo hoje, você tem uma plataforma hoje de avaliação. Hoje tudo é transparente, não tem como eu... Isso se deve também à informação, né? Hoje o acesso à internet... Exatamente, né? De décadas atrás. Hoje, por exemplo, nós começamos, tem 2 anos que nós instituímos o Diário Eletrônico, que é a gestão eletrônica da secretaria, que no estado, na rede estadual, isso já vem há muitos anos, né? No ensino particular também já vem há muitos anos. E nós conseguimos implementar no ano passado, e esse é o 2º ano.
Estamos em ajustes em algumas situações, mas hoje os professores e profissionais já sabem ligar o sistema, chama Sistema e Educação. Então, eles hoje, as notas dos alunos são todas lá no sistema eletrônico, né? Eles têm o horário dentro do módulo para eles poderem sentar, abrir o notebook, o computador da escola, geralmente nas salas da direção, nas salas de dos professores, já tem ali um espaço que os professores podem acionar, tem internet. Então, assim, são muitos avanços. Então, a educação, ela não é feita, não é só de parede bonita, de telhado bonito, ela também é feita assim, ela precisa. De ação. Ela precisa, né? Mas ela é feita de processos, são processos que muitas vezes eles são implementados hoje e a gente só vai colher daqui a 3 anos, daqui a 2 anos, daqui a 1 ano. Mas a colheita vem. Mas a colheita vem. Então, hoje nós já estamos colhendo. Então, os resultados que nós temos hoje, né? De aprendizagem, eu não consigo falar de tudo aqui para você, né, porque o tempo não permite, mas a gente se coloca à disposição para levar a equipe pedagógica, para você vir, na verdade, conversar com a equipe pedagógica. Sim, será um prazer. Você entendeu? Para colocar para vocês todos os avanços no 5º ano, como é que nós encontramos os meninos do 9º ano, quantos meninos não liam no 9º ano e hoje, como é que está? Hoje, um aluno nosso foi premiado no concurso da Marinha. Nossa! Cisne Branco, que é das redações, um aluno nosso do 9º ano. Nossa, isso é gratificante. Né? Eu participei de muito concurso de redação, fui em primeiro lugar em muitas coisas, ganhei muita coisa. Bacana. E assim, lá em casa eu sempre incentivo leitura, tem que ler no mínimo 2 livros ao mês, porque eu cobro. Com certeza. E a gente vê e ouvir isso aí é muito bom, porque você sabe que o ensino, ele está avançando. Não é só uma falácia, não é só uma história, um conto da carochinha. É dados. São dados. Contra dados não há argumentos, né? E a gente vem avançando sim, né? E os nossos profissionais que estão lá na escola, eles sabem disso. E qual é a maior dificuldade, Jaqueline, para você, como gestora? Você falou sobre o alinhamento, tudo, mas de entender um pouquinho, porque tem conflito. Existem conflitos e às vezes você entender ali e às vezes, muitas vezes, se calar. Madalena, eu penso que hoje, eu acho que em vários setores, não só na educação, né? Mas o que eu sinto enquanto educadora, né? Enquanto secretária, essa dificuldade mesmo de gerir as pessoas, os profissionais, né? Porque são diferentes, né? São diferentes. Nós temos profissionais de excelente qualidade, né? Tanto profissionais que estão entrando, nós demos posse a quase 170 professores. Muita gente. Né? Desde janeiro. Tanto os que estão chegando, quanto os que já estão aí, né? Que já têm mais experiência. Sim. Nós tivemos professores, essa semana nós fizemos aí, todo ano a gente tem através da diretoria administrativa, né, da diretoria Iris Leide, do RH, a gente homenageia os profissionais que se aposentam durante o ano. Então, anteontem, se não me engano, nós estivemos com eles aqui, foram 14 profissionais que se aposentaram e todo ano esse segmento ele vai se renovando, então sai e outros entram, né? É necessário, é um ciclo, né? É necessário, exatamente. Mas nós temos ainda alguns professores, infelizmente, né? Profissionais, eu não vou falar professores, profissionais, né? E de várias áreas também, que ainda tem uma certa dificuldade, né? No lidar com a gestão. Mas a gente acredita que fazendo algumas intervenções, né, o que a gente tem feito, fazendo intervenção através dos gestores, através da equipe pedagógica, a gente vai sensibilizando essas pessoas. E trazendo mais para perto. Exatamente, né, trazendo, porque se eu sou profissional e se eu estou feliz naquele lugar, tá ótimo. Agora, se eu não estou bem, se tem alguma coisa que ainda falta e que, né, não é aquilo que eu quero, eu já passei por uma escola, já passei por outra, então eu preciso mudar o rumo da minha vida. Sim. Né? É assim que eu penso. Sim. Né? Que se eu estou infeliz, eu preciso sair, eu preciso mudar. Então eu vou descobrir outras habilidades, eu vou descobrir outras coisas.
E é assim que a gente pensa, não só na educação, como em outros setores. As pessoas precisam estar bem. Você fala de forma humana, muito humanizada sobre isso. Sim. Dá para ver essa sensibilidade na sua fala. Mas o mais doloroso, como gestora, é você abrir mão ou você se calar? Se cala, sabe? Eu acho que é não poder, às vezes, fazer o que precisa ser feito. Eu vejo muita sinceridade na sua fala, e isso é interessante porque você lida com professores, você lida com crianças, porque você visita, você acompanha, você não pode ficar só na sala, né? Bom seria se a gente ficar só em casa, mas essas dificuldades, ela extrai de você o quê? Em aprendizado, porque você acaba fortalecendo sua equipe. Sua equipe hoje é uma equipe que acaba se preparando para enfrentar alguns desafios. Você se fortalece como pessoa. Muito bom, Madalena, porque a gente passa por desafios, né? Eu vivenciei uma situação muito, muito chata, muito desagradável, né? Durante esse ano, você sabe, né? Eu não preciso retomar aqui, mas assim, é o que tem, né? São as pessoas que a gente encontra, são os profissionais que a gente encontra durante a trajetória da gente, né? Mas eu acredito também que as pessoas repensam, né? Elas acabam repensando, como eu repenso também. Né? Todos os dias eu estou repensando as minhas falas, né? As minhas atitudes, quando eu não elogio, quando eu deixo de agradecer, né? Porque o bom é que a gente tem uma equipe muito grande. E nem sempre a gente consegue agradecer todo mundo, nem sempre a gente consegue... E nem todo dia a gente está bem. Exatamente, nem sempre a gente consegue, né, manifestar. Eu não consigo ir todos os dias nas unidades de ensino. Então, Madalena, o que eu penso? Que nós trabalhamos em equipe. Sim. Nós temos uma equipe muito boa, comprometida, né? Não só com a gestão do prefeito Alex, que é importante demais, mas comprometida com a educação. Então, nós precisamos dessas pessoas dentro das unidades de ensino. Né? Nós precisamos dessas pessoas ao nosso lado, que são essas pessoas que estão aí. Então, eu penso que o universo é muito pequeno, é muito pouco, é praticamente insignificante, daqueles, né, que dificultam as coisas para a gestão. É muito pouco. O que interessa para a gente são as pessoas que querem, que caminham junto conosco, que trabalham para que a gente alcance esses resultados bons. Ninguém faz nada sozinho. Eu estou secretária, né? Daqui, terminada a gestão, a gente vai fazer outras coisas da vida, virão outros gestores, né? Virá outra equipe, talvez. E aí a gente quer o quê? Deixar esse legado, as coisas construídas, os processos iniciados. Nós temos iniciado muitos processos aqui de organização, de normativa, né? Esse próprio módulo, gente, isso é histórico. E qual a mensagem que você deixa para os pais e alunos para 2026, porque está pertinho e tem muita coisa, como você disse, uma construção muito grande e que não vai parar. Não, nós só estamos colhendo os resultados, né, frutos daquilo que a gente plantou e estamos semeando muito, vamos semear muito ainda, porque a equipe que está na educação é uma equipe comprometida. Escolas, creches, nós temos pessoas que respeitam, né, respeitam os direitos dos alunos. E mesmo frente a algumas dificuldades que a gente encontra, a gente consegue vencer, né? A gente consegue seguir. Então, a mensagem que eu tenho para dizer aos pais é, primeiro, agradecê-los. Agradecer pela confiança na rede municipal de ensino. A partir do momento que o pai faz um cadastramento escolar, que ele faz uma matrícula, né, que ele liga, que ele fica ansioso ali para poder, coloca o nome na lista de espera e fica ansioso para ter a vaga naquela escola, naquele bairro, naquela creche, é porque ele gosta, é porque ele confia, é porque ele sabe, ele conhece, né, o nosso trabalho, conhece o trabalho dos professores, dos gestores. Então, primeiro é agradecer a confiança. E depois dizer para vocês que vem muita coisa boa por aí. Então, 2026
né, nós vamos realmente realizar uma educação muito melhor, porque aqueles desafios maiores que foram de construção, de reforma, de telhado, né, nós vencemos e ainda estamos vencendo. Sim. Né? Agora realmente é isso aí, é muito livro dentro da escola, é muita coisa bacana, é muita programação legal, é o professor estudar, né, mais ainda do que ele estuda, né, ele ter acesso a condições melhores de trabalho, cada dia ter acesso a condições melhores de trabalho. Né, um espaço mais bonito, são as creches que a gente precisa ampliar, o atendimento, né, nós temos metas de educação infantil enormes para a gente cumprir, e no ano que vem, gente, nós vamos estar aí com 4 novos CMEIs. Isso é muito importante. Né? Concluindo a construção do CMEI do bairro Cidade Jardim, então a previsão aí é entre abril, maio mais ou menos. Estamos com a construção de 2 CMEIs pelo novo PAC, pelo programa do governo federal, que é o CMEI do bairro Santa Mariana, do conjunto Santa Mariana, e o CMEI do bairro São Geraldo, e também um grande avanço, e também um CMEI no bairro Sagrada Família, né, através do governo estadual. Então, assim, são 4 por enquanto. Né? A gente acredita que o prefeito vai conseguir, né, mais verba, né, mais emenda impositiva, para que a gente consiga também renovar as outras unidades de ensino. Né? Te agradecer pela sua participação, dizer que pode contar conosco do Aqui Acontece Pirapora e convidar você, seguidor, para seguir, curtir e compartilhar. Fique conosco.